Salve família, vamos para mais um vídeo para esse sábado, 15 de outubro de 2022. E se ainda não é inscrito, se inscreva, ative o sino e deixe o like para fortalecer. Para esse sábado separei para vocês 12 palpites com duas opções de aposta por jogo e 3 bilhetes prontos para você estar investindo. E segue nosso Instagram, @elonepalpites. Diariamente temos palpites e bilhetes prontos nos stories. O link do Instagram vou deixar fixado no comentário desse vídeo e na descrição do vídeo. Nessa sexta-feira, 14 de outubro, separei para vocês uma lista de palpites com 7 jogos. Cravamos aqui Santa Paula e Hamburgo over 1,5. Cravamos Greuther e Rostock over 1,5. Cravamos Brentford e Brighton over 1,5. Cravamos Lille com empate. Cravamos Raio Vallecano com empate. E gravamos até o momento o Schalke 04 e Hoffenheim over 1,5. Até o momento do vídeo, Novo Horizontino e Náutico não foi realizado ainda essa partida. Pegamos também aqui para vocês uma duplinha de over 1,5 Grêmio Novo Horizontino e Náutico. E over 1,5 Vila Nova e Cruzeiro. Até o momento do vídeo, esses dois jogos ainda não foram realizados. E pegamos aqui para vocês uma tripla de over 1,5 Greuther e Rostock bateu, over 1,5 Schalke 04 e Hoffenheim bateu, e over 1,5 Strasbourg e Lille bateu. Essa tripla de over gerou um odd de 1,92, simulei R$100 e você teve um retorno máximo de R$192. E se você ainda não é cadastrado no Mr. Jack, vai lá e faça o cadastro e realize a aposta da partir de R$1. Saques e depósito via Pix. O site da Mr. Jack vou deixar fixado no comentário desse vídeo e na descrição do vídeo. Vai lá e faça o cadastro. Também temos o grupo no Telegram, são dois grupos no Telegram. Temos o Elon Palpites, o chat livre, e temos o grupo fechado. Se você desejar participar de nossos grupos, o link eu vou deixar na descrição do vídeo e no comentário fixado desse vídeo. Agora partindo para os palpites para esse sábado, 15 de outubro. Começando na partida entre Düsseldorf e Nuremberg pelo Campeonato Alemão Série B. Na classificação, o Düsseldorf é o quinto colocado com 17 pontos em 11 jogos, marcou 20 gols e sofreu 14, tem um saldo positivo de 6. O Nuremberg é o 17º colocado com 10 pontos em 11 jogos, marcou 11 gols e sofreu 21, tem um saldo negativo de 10. Nos últimos 5 jogos em casa do Düsseldorf, 24 vitórias e 1 empate. O Nuremberg, jogando fora de casa nos últimos 5 jogos, perdeu 3, empatou 1 e venceu 1. No último encontro marcado entre as equipes, o Nuremberg venceu fora de casa por 1-0. As odds estão marcando aqui a 1,90 para a equipe da casa, 3,75 para a equipe visitante. O palpite que vou deixar para vocês, na linha de gols, over 2,5. Nos últimos 5 jogos em casa do Düsseldorf, bateu over 2,5 em todos os jogos. Como segunda opção de aposta, vou deixar aqui Düsseldorf com empate. Agora pela Premier League, na partida entre Leicester e Crystal Palace. Na classificação, o Crystal Palace é o 15º colocado com 9 pontos em 8 jogos, marcou 10 gols e sofreu 12, tem um saldo negativo de 2. O Leicester é o último colocado com 4 pontos em 9 jogos, marcou 15 e sofreu 24, tem um saldo negativo de 9. Nos últimos 5 jogos em casa do Leicester, vem de 2 vitórias, 2 derrotas e 1 empate. O Crystal Palace, jogando fora de casa nos últimos 5 jogos, empatou 2, venceu 2 e perdeu 1. No último encontro marcado entre as equipes, o Leicester venceu jogando em casa por 2-1. As odds estão marcando aqui a 2,37 para a equipe da casa, 3,10 para a equipe visitante. O palpite que vou deixar para vocês de ambas marcam. Nos últimos 5 jogos em casa do Leicester, bateu ambas marcam em 2 oportunidades. O Crystal Palace, jogando fora de casa nos últimos 5 jogos, bateu ambas marcam também em 2 oportunidades. Como segunda opção de aposta, vou deixar aqui na linha de gols, over 1,5. Agora pela Bundesliga, a divisão principal, na partida entre Frankfurt e Leverkusen. Na classificação, o Frankfurt é o 8º colocado com 14 pontos em 9 jogos, marcou 16 e sofreu 16, tem um saldo de 0. O Leverkusen é o 15º colocado com 8 pontos em 9 jogos, marcou 13 e sofreu 16 gols, tem um saldo negativo de 3.
Nos últimos 5 jogos em casa do Frankfurt, vem de um empate, 2 vitórias e 2 derrotas. O Leverkusen, jogando fora de casa nos últimos 5 jogos, perdeu 3, empatou 1 e venceu 1. No último encontro marcado entre as equipes, o Leverkusen venceu jogando em casa por 2-0. As odds estão marcando aqui a 2,75 para a equipe da casa, 2,45 para a equipe visitante. O palpite que vou deixar para vocês de ambas marcam. Nos últimos 5 jogos em casa do Frankfurt, bateu ambas marcam em nenhum jogo. O Leverkusen, jogando fora de casa nos últimos 5 jogos, bateu ambas marcam apenas em uma oportunidade. E nos últimos 5 encontros marcados entre as equipes, em jogos diretos, bateu ambas marcam em 4 oportunidades. Esse é o palpite que vou deixar para vocês. Como segunda opção de aposta, vou deixar aqui para vocês na linha de gols over 2,5. Agora pela La Liga, na partida entre Valência e Elche. Na classificação, o Valência é o 7º colocado com 13 pontos em 8 jogos, marcou 14 e sofreu 8 gols, tem um saldo positivo de 6. O Elche é o último colocado com apenas 2 pontos em 8 jogos, marcou 4 gols e sofreu 19, tem um saldo negativo de 15. Nos últimos 5 jogos em casa do Valência, vem de 4 vitórias e 1 derrota. O Elche, jogando fora de casa nos últimos 5 jogos, venceu 1 e perdeu 4. No último encontro marcado entre as equipes, o Valência venceu fora de casa por 1-0. As odds estão marcando aqui a 1,44 para a equipe do Valência. Vou deixar aqui para Valência para vencer. Como segunda opção de aposta na linha de gols, over 1,5. Agora pelo campeonato austríaco, na partida entre Klagenfurt e Lask Linz. Na classificação, o Lask Linz é o 3º colocado com 19 pontos em 11 jogos, marcou 20 gols e sofreu 15, tem um saldo positivo de 5. O Klagenfurt é o 4º colocado com 17 pontos em 11 jogos, marcou 20 e sofreu 20, tem um saldo de 0. Nos últimos 5 jogos em casa do Klagenfurt, vem de 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. O Lask Linz, jogando fora de casa nos últimos 5 jogos, empatou 2 e venceu 3. No último encontro marcado entre as equipes, o Lask Linz venceu jogando em casa por 3-1. As odds estão marcando aqui a 3,60 para a equipe da casa, 2,0 para a equipe visitante. O palpite que vou deixar para vocês de ambas marcam. Nos últimos 5 jogos em casa do Klagenfurt, bateu ambas marcam em 3 oportunidades. Esse é o palpite que eu vou deixar para vocês. Como segunda opção de aposta, vou deixar aqui na linha de gols, over 1,5. Agora pelo campeonato italiano, na partida entre Torino e Juventus. Na classificação, a Juventus é o 8º colocado com 13 pontos em 9 jogos, marcou 12 e sofreu 7, tem um saldo positivo de 5. O Torino é o 10º colocado com 11 pontos em 9 jogos, marcou 8 gols e sofreu 11, tem um saldo negativo de 3. Nos últimos 5 jogos em casa do Torino, vem de 12 empates, 2 vitórias e 1 derrota. A Juventus, jogando fora de casa nos últimos 5 jogos, vem de 4 derrotas seguidas. No último encontro marcado entre as equipes, ficaram no empate em 1-1. As odds estão marcando aqui a 3,0 para a equipe da casa, 2,50 para a equipe visitante. O palpite que vou deixar para vocês de ambas marcam. Como segunda opção de aposta, vou deixar aqui na linha de gols, over 1,5. Agora pelo campeonato norueguês, na partida entre Rosenborg e Strømsgodset. Na classificação, o Rosenborg é o 3º colocado com 47 pontos em 25 jogos, marcou 56 e sofreu 35 gols, tem um saldo positivo de 21. O Strømsgodset é o 10º colocado com 32 pontos em 25 jogos, marcou 39 e sofreu 40 gols, tem um saldo negativo de 1. Nos últimos 5 jogos em casa do Rosenborg, vem de 5 vitórias seguidas. O Strømsgodset, jogando fora de casa nos últimos 5 jogos, perdeu 4 e empatou 1. No último encontro marcado entre as equipes, a equipe visitante venceu fora de casa, venceu jogando em casa por 3-0. As odds estão marcando aqui a 1,36 para a equipe da casa. Vou deixar aqui para vocês Rosenborg para vencer. Nos últimos 5 encontros marcados entre as equipes, na casa do Rosenborg, a equipe da casa venceu 3 e empatou 2. Jogando em casa, vem na sequência de 5 vitórias seguidas. Vou deixar aqui Rosenborg para vencer. Como segunda opção de aposta, vou deixar aqui na linha de gols, over 2,5. Agora pela Bundesliga, na partida entre Leipzig e Hertha Berlim. Na classificação, o Hertha Berlim
é o 14º colocado com 8 pontos em 9 jogos, marcou 10 e sofreu 12, tem um saldo negativo de 2. O Leipzig é o 11º colocado com 12 pontos em 9 jogos, marcou 14 e sofreu 13, tem um saldo positivo de 1. Nos últimos 5 jogos em casa do Leipzig, vem de 4 vitórias e 1 derrota. O Hertha Berlim, jogando fora de casa nos últimos 5 jogos, venceu 2, perdeu 2, empatou 1. No último encontro marcado entre as equipes, o Leipzig venceu fora de casa por 6-1. As odds estão marcando aqui a 1.40 para a equipe da casa, 7.0 para a equipe visitante. O palpite que eu vou deixar para vocês de over 2,5. Nos últimos 5 jogos em casa do Leipzig, bateu over 2,5 em 4 oportunidades. Como segunda opção de aposta, eu vou deixar aqui Leipzig para vencer. Agora pela Premier League, na partida entre Tottenham e Everton, na classificação, o Tottenham é o 3º colocado com 20 pontos em 9 jogos, marcou 20 e sofreu 10, tem um saldo positivo de 10. O Everton é o 12º colocado com 10 pontos em 9 jogos, marcou 8 e sofreu 9, tem um saldo negativo de 1. Nos últimos 5 jogos em casa do Tottenham, vem de 5 vitórias seguidas. O Everton, jogando fora de casa nos últimos 5 jogos, venceu 2, empatou 2 e perdeu 1. No último encontro marcado entre as equipes, o Tottenham venceu jogando em casa por 5-0. As odds estão marcando aqui a 1.50 para a equipe da casa. Vou deixar aqui para vocês de Tottenham over 1,5. Como segunda opção de aposta, vou deixar aqui Tottenham para vencer. Agora pelo Campeonato Croata, na partida entre Gorica e Hajduk. Na classificação, o Hajduk é o 2º colocado com 23 pontos em 11 jogos, marcou 21 e sofreu 12, tem um saldo positivo de 9. O Gorica é o último colocado com 6 pontos em 11 jogos, marcou 8 e sofreu 16, tem um saldo negativo de 8. Nos últimos 5 jogos em casa do Gorica, vem de 4 derrotas e 1 vitória. O Hajduk, jogando fora de casa nos últimos 5 jogos, venceu 3, empatou 1 e perdeu 1. No último encontro marcado entre as equipes, o Hajduk venceu jogando em casa por 1-0. As odds estão marcando aqui a 3.75 para a equipe da casa, 1.85 para a equipe visitante. Palpite que vou deixar para vocês de over 1,5, como segunda opção de aposta mais arriscado, Hajduk para vencer. Agora pelo Campeonato Espanhol, a partida entre Atlético de Bilbao e Atlético de Madrid. Na classificação, o Atlético de Madrid é o 4º colocado com 16 pontos em 8 jogos, marcou 14 e sofreu 7, tem um saldo positivo de 7. O Atlético de Bilbao é o 3º colocado com 17 pontos em 8 jogos, marcou 17 e sofreu 5, tem um saldo positivo de 12. Nos últimos 5 jogos em casa do Bilbao, vem de 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. O Atlético de Madrid, jogando fora de casa nos últimos 5 jogos, perdeu 2, venceu 2 e empatou 1. No último encontro marcado entre as equipes, o Atlético Bilbao venceu jogando em casa por 2-0. As odds estão marcando aqui a 2.45 para a equipe da casa, 3.0 para a equipe visitante. O palpite que vou deixar para vocês de aposta única, over 1,5. E passando para a próxima e última tip, na partida entre Goiás e Corinthians. Na classificação, o Corinthians é o 3º colocado com 54 pontos em 31 jogos, marcou 38 e sofreu 30, tem um saldo positivo de 8. O Goiás é o 14º colocado com 38 pontos em 31 jogos, marcou 33 e sofreu 40, tem um saldo negativo de 7. Nos últimos 5 jogos em casa do Goiás, vem de 12 derrotas, 2 empates e 1 vitória. O Corinthians, jogando fora de casa nos últimos 5 jogos, empatou 3 e perdeu 2. No último encontro marcado entre as equipes, o Corinthians venceu jogando em casa por 1-0. As odds estão marcando aqui a 2.60 para a equipe da casa, 3.0 para a equipe visitante. Palpite que vou deixar para vocês de Goiás com empate, como segunda opção de aposta na linha de gols over 1,5. Agora passando aqui para os bilhetes prontos que selecionei para esse sábado. Peguei aqui para vocês uma duplinha de ambas marcam, Frankfurt e Leverkusen a 1.53. E ambas marcam Klagenfurt e Lask Linz a 1.53. Essa duplinha de ambas gerou um ODD de 2.35, simulei R$100 e você terá um retorno máximo de R$235. Peguei aqui para vocês uma tripla de over 1,5 Leicester e Crystal Palace, over 1,5 Fortuna Düsseldorf e Nuremberg e over 1,5 Tottenham e Everton
Essa tripla de over gerou um ODD de 1,96, simulei R$100 e você terá um retorno máximo de R$196. Peguei aqui para vocês uma tripla de back mais arriscada. Peguei aqui para vocês Valência para vencer, Rosenborg para vencer e Goiás para vencer. Ou você pode pegar Goiás com empate. Essa tripla de back gerou um ODD de 5,12, simulei R$100 e você terá um retorno máximo de R$532. Obrigado a todos, boa sorte para nós e fui!